que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Sejam todos bem-vindos, boa tarde para todo mundo e vamos juntos com o programa esportivo da Rádio Bandeirantes aqui em Campinas até meio-dia, que mais informa para você. A partir de agora, timaço de Carlos Batista entra em campo no seu rádio. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Quinta-feira de muito sol em toda a região. Guarani vive a expectativa de anunciar os primeiros reforços hoje. Bugre Mescla busca no mercado apostas como o meia Matheus Bueno e o atacante João Vitor, mas também com jogadores experientes, como o goleiro Tomazella e o meia Regi. Com muita fila, Ponte Preta vende mais 2.000 ingressos para o jogo de sábado contra o 15. Nova carga foi liberada ontem à noite. Diretoria vai realizar nova contagem dos bilhetes para decidir se vai abrir um novo lote amanhã. Palmeiras entra em acordo com o Red Bull Bragantino e prepara anúncio de Arthur para quinta-feira, ou mais conhecido como hoje. Atacante será o segundo reforço do Verdão, que antes confirmou Richard Rios. Arrascaeta está fora dos 2 jogos da decisão do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense. Uruguai tem lesão no adutor da coxa esquerda. Proposta do Al Hilal, rival da equipe de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita, deve tirar Sérgio Ramos do Paris Saint-Germain. Zagueiro espanhol tem contrato até junho, mas recebeu oferta de 30 milhões de euros para jogar no futebol árabe. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. 97102-1493 é o WhatsApp à sua disposição. Mande a sua mensagem, participe do programa e já a sua mensagem vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado.
Todo brasileiro ama um churrasco e festejar. Experimente os melhores sabores da Seara. Bife de linguiça, praticidade para o choripã perfeito e salsicha para a grelha levemente defumada. Mais carne, mais suculenta. Primeira e única salsicha para churrasco do mercado. Seu churrasco fica ainda melhor com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre toda a variedade da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Paulista com a melhor transmissão. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor equipe esportiva do interior. Narração com emoção. Comentários com credibilidade. Um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito escolha a vida. Seara, e experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Leandro Boles. A ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar um confronto interessante realizado na noite desta quarta-feira pela semifinal da Copa do Nordeste. A vitória do Ceará sobre Fortaleza por 3-2 em jogo realizado no estádio Castelão. Com a vitória, o Ceará vai para a decisão da competição regional. Ceará atuou com Richard no gol, Varley, Thiago Pagnussá, Luiz Otávio e William Formiga, depois Danilo Barcelos, Richardson, Kaique Gonçalves, depois Arthur Rezende, Guilherme Castilho, depois Chay, Eric Janderson e Vitor Gabriel, depois Álvaro e ainda a entrada do Luvanor, a equipe do técnico Gustavo Morinigo. Já o Fortaleza de Fernando Miguel, Brits, depois Samuel, Marcelo Benevenuto, Tite e Lucas Crispim, depois Tinga, Caio Alexandre Hércules, depois Caleb, Iago Pikachu, Pochettino, Thiago Galhardo e Romarinho, Moisés e Lucero. A equipe do técnico Juan Pablo Voivoda. Os gols do jogo: Eric para o Ceará aos 12 minutos do primeiro tempo, Caleb empatou aos 30 do primeiro tempo para o Fortaleza, Kaique recolocou o Vozão aos 34 minutos na frente do placar, Tite contra fez para o Ceará a 1 minuto do segundo tempo e Lucero diminuiu para o Fortaleza aos 19 minutos do segundo tempo. Arbitragem no estádio Castelão de Marcelo de Lima Henrique, que distribuiu vários cartões amarelos: Brits, Marcelo Benevenuto, Guilherme Castilho, Vitor Gabriel, Thiago Galhardo, que aliás acabou sendo expulso. Vitória, portanto, do Ceará no clássico cearense, válido pela semifinal da Copa do Nordeste. 3 para o Ceará, 2 para o Fortaleza. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Vamos atender os nossos clientes, Leandro Renato. Bom dia, CH, é o Aguinaldo de Americana. É preocupante o que está acontecendo com o Guarani. Isso porque estamos apenas a 16 dias no início da Série B. Até agora nada de calma, nada de pacotão, calma. Esperar. O dia CH, o novo técnico do Guarani, falou que irá tentar usar o mesmo estilo do nosso saudoso eterno Carlos Alberto Silva. Será que consegue, João Bugrino? Maneira de falar, né?
nem dá, né? Os jogadores são diferentes, a qualidade dos jogadores é muito diferente. Então, o mais importante é que o time fique competitivo. Já me arrependi de votar no CA atual. Como que trazem um goleiro Pegorari que processou o Guarani e ganhou 750 mil na justiça? Bom, eu não tenho essa informação. Está circulando, mas não está confirmado. Agora, Adriano Gomes está dizendo que é uma vergonha contratar o Pegorari de volta. Então vamos esperar, né? O Guarani confirmar para a gente comentar aqui. Mas está registrado aqui a sua indignação. Estamos mobilizando a torcida. Sabemos que a RB abrange uma audiência enorme. Nos ajude, amigo. Avise a torcida, se possível, chegar mais cedo. Nós temos falado isso quase que todos os dias. No sábado a torcida fará corredor de fumaça. Danley, tamo junto. Valeu. Vai ser uma festa bonita. Bom dia, CH. Poderia explicar detalhadamente como vai ser a venda de ingressos? A CIS já está vendendo, cara, na bilheteria do clube. Tem 2.000. Acabando os 2.000, a diretoria vai estudar uma possibilidade de outra carga, não condicional. Ok? Bom dia, CH. Sou um grande admirador dos seus comentários. Muito obrigado. Gostaria de saber como estão os transferbans, se a ponte já está alinhada com alguns jogadores. O Arthur, atacante de beirada no 15, seria um bom jogador para compor elenco. O Emílio do Chapadão. Não temos maiores novidades. A última informação a gente tem repetido aqui. Tem 3 casos, 2 já estão apalavrados para acerto e um ainda faltava fechar. A ponte precisa pagar essas 3 situações que geraram a proibição de inscrições. Por enquanto não tem novidade, mas o que se diz nos bastidores é que a ponte já tem a possibilidade, o dinheiro para poder resolver o problema. Vai ter que resolver. Porque se não resolver, com esse time vai disputar o Campeonato Brasileiro, eu acho que o elenco é fraco. Mas... Bom dia, CH. Beleza? Beleza. Apagou. O Ilê apagou a mensagem. Bom dia. Humilde e respeito sempre. Só não pode respeitar muito. Esquecer de jogar bola. Carlos de Itatiba. Hora certa? Pois não. 11h42 agora. É matador dentro da área. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Vladimir Catarino, com o dia, a quinta-feira do Guarani. Fala, Catarino. Fala, Vlad. Oi, CH. Vamos falar do Guarani aqui no Nossa Área, falando exatamente sobre o Bruno Mendes. De volta ao Brinco de Ouro após 4 anos, o Bruno Mendes aguarda agora pelo início da Série B para voltar a balançar as redes pelo Guarani. Criado nas categorias de base do Bugre, o atacante foi peça fundamental da equipe que conquistou o acesso à elite do Campeonato Paulista em 2018. Naquela temporada, Bruno marcou 16 gols, sendo 9 no estadual. Contratado no início de fevereiro, o ex-camisa 9 já atuou em 2 partidas desde sua volta ao Brinco de Ouro. No futebol japonês, na última temporada e sem atuar por quase 4 meses, o atacante segue se preparando para ganhar ritmo de jogo e poder atuar durante os 90 minutos. Perto do início da competição nacional, o Guarani ainda busca alguns atletas para reforçar o elenco que vai disputar a vaga pelo acesso. Com a ausência de Giovanni Augusto, que deve concretizar sua negociação com o Vitória, o Bugre busca incluir Regis na negociação de Jamerson com o Coritiba. O clube paranaense ofereceu 7 milhões de reais, mais o empréstimo de 2 atletas para tirar o lateral esquerdo do Brinco de Ouro. Fabrício Daniel é um dos jogadores que serão emprestados caso a proposta seja aceita, enquanto Regis segue sendo o desejo dos bugrinos para concretizar a negociação. Além de Giovanni Augusto, jogadores como Richard Rios, Luciano Castan, Leandro Vilela e Maurício Kozinski já deixaram o clube nesta janela de transferências. Por outro lado, o Guarani deve anunciar ainda nesta semana o meia Matheus Bueno, além dos atacantes João Victor e Lucas Silva. Guarani estreia no Campeonato Brasileiro da Série B contra a equipe do Avaí. O jogo está previamente marcado para o próximo dia 15, no entanto, a CBF ainda fará o desmembramento da primeira rodada e indicará exatamente a data de estreia. A única coisa certa é que o jogo do Guarani contra o Avaí será realizado em Campinas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, nesta retomada, nesse início de competições para o Bugre, desta vez na Série B Nacional. Falamos do Guarani aqui no Nossa Área. Muita gente está mandando aqui, não, Carlos Henrique, o Pegorari está contratado. Nós estamos conferindo essa informação. Aqui precisa checar a informação.
Se tem verdade, se não tem verdade. Tem muita gente falando, mas por enquanto não tem nada oficial. Não checamos essa informação ainda. As pontas não fecharam. Então tem uma especulação, está registrada a especulação, mas não tem nada certo por enquanto. Tá bom? Vamos ouvir Bruno Mendes aqui. Bruno Mendes que precisa melhorar um pouquinho, né? Ficou muito tempo parado também, né? É absolutamente compreensível, mas ele chega com uma expectativa muito grande. Por enquanto, está se preparando. Esperamos que ele vá bem no Campeonato Brasileiro. Fala, Bruno! Para a preparação do time, a gente vem preparando bem. Chegou o novo treinador, né? Agora o método dele é diferente, um pouquinho diferente dos outros que já vinham, né? Cada treinador tem seu método, a gente agora estamos trabalhando o método que ele quer. Vamos fazer o melhor para poder chegar bem na Série B. É ruim, né, ficar de fora, né? Só treinando, não podendo jogar, não podendo ajudar e sem poder fazer nada, só torcendo ali da arquibancada. Mas na hora que eu pude jogar, sentir a emoção e voltar ao estádio ali e o povo gritando, e ver a torcida gritando meu nome, não teve explicação. Foi um sentimento ali de, sei lá, um orgulho e poder vivenciar isso de novo, né? Isso aqui para mim, como eu falei, é minha casa. Fico muito feliz de poder estar aqui, poder ajudar o Guarani e pode ter certeza que eu vou dar meu melhor como sempre eu fiz e tenho certeza que não só como eu, mas meus companheiros vamos dar o nosso melhor para poder colocar o Guarani onde merece. Tá aí a fala do Bruno Mendes aqui na Bandeirantes. Agora vamos ouvir Gleger Zorzin falando da quinta-feira do Guarani e da preparação, contratações. Tudo bem, né, Gleger? Um abraço. Torcedor bugrino, né, CH, que vive a expectativa aí do Guarani estar recebendo novas contratações, jogadores pontuais, jogadores que venham para suprir aí, né, a ausência desses atletas que acabaram sendo negociados. É importante demais, até porque o Guarani perde, né, aí digamos o seu pilar, né? Perdeu o Castan, vai perder provavelmente o Jamerson. Perdeu o Richard Rios, perdeu o Giovanni Augusto, né? Então, assim, o Guarani que precisa realmente dar uma ajustada no seu elenco, o torcedor está apreensivo, mas eu vou ser bem sincero, viu, CH? Eu acredito e confio demais no trabalho do Rodrigo Pastana, tá? Eu não tenho dúvidas de que ele está preparando aí boas contratações, de que ele está preparando aí peças de reposição para que o Guarani, peças de reposição daquilo que foi perdido nas negociações, para que o Guarani possa vir forte. O Guarani nas mãos do Pastana sempre foi um time muito equilibrado, ele sabe montar elenco, ele tem aí essa característica, né, de montar bons times, de montar times competitivos. Então eu estou em cima disso, de aguardar um pouco mais. O Guarani tem aí até o dia 4 para anunciar aí as novas contratações e eu não tenho dúvida de que o Pastana com certeza vai trazer para a torcida, para nós da imprensa também, aí o pacotão de contratações e o Guarani vai sim se reforçar e, na minha opinião, vai sim iniciar a Série B com um time competitivo, CH. 11h48 em Campinas. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. E agora, quinta-feira, a preparação da Ponte para o pega de sábado contra o 15. É a Ponte com um pé e meio na final da Série A2. Fala, Vladimir. Oi, CH, o assunto agora é Ponte Preta aqui no Nossa Área. Se tem uma coisa que o triunfo sobre o 15 de Piracicaba trouxe, foi a confiança. Até para os mais receosos, o placar construído fora de casa dá uma grande tranquilidade para o duelo da volta, com o Moisés Zucarelli completamente lotado. A Ponte ainda tem mais 90 minutos antes de comemorar um possível retorno à elite do campeonato estadual. Manter os pés no chão vem sendo o discurso do técnico Hélio dos Anjos e de todo o elenco da Alvinegra. E o professor, que está próximo de conquistar mais um acesso na carreira, reconhece a qualidade da equipe adversária e sabe que ainda não tem nada garantido. Disse isso, inclusive, em entrevista coletiva ao final do jogo em Piracicaba. Com a semana livre para a preparação, Hélio dos Anjos aproveita para ajustar os últimos detalhes da equipe antes da partida. Fábio Sanches suspenso pelo terceiro amarelo, Edson pode garantir a vaga no sistema defensivo. Já no meio-campo, a situação de Amaral e Elvis seguem indefinida, CH. E
apesar de ser o duelo mais importante da temporada, Hélio comentou que não fez nenhuma mudança na preparação em relação às semanas anteriores. A melhor notícia da quinta-feira para o torcedor alvinegro foi a liberação de Gé e Pablo Diego para a partida desse sábado. Os dois foram julgados na tarde de quarta-feira por conta das expulsões no jogo contra o Comercial em Ribeirão Preto. Pablo Diego, que foi denunciado por conta de um forte carrinho, poderia pegar até 3 jogos de suspensão, mas acabou sendo apenas advertido. Já o caso de Gé era mais preocupante. O atacante, que foi denunciado por um pontapé intencional em um jogador do Bafo, corria risco de pegar até 12 jogos de suspensão. No entanto, a defesa da Macaca conseguiu reverter a situação e já pegou apenas uma partida de gancho, que inclusive já foi cumprida no duelo da volta das quartas de final. Portanto, Pablo, Diego e Gé estarão de volta. A equipe da Ponte, o ataque titular, estará pronto para pegar o 15 no próximo sábado, 6h30 da noite, no estádio Moisés do Carelli, em Campinas. As informações da Ponte aqui no Nossa Área. Valeu, Vladimir. Valeu, Vladimir. A quinta-feira aí da Ponte, que se prepara, não tem definição do time. Tem muita gente perguntando aqui como é que a Ponte vai formar, quais os jogadores que... A gente não tem essa informação. O Matheus dificilmente vai para o jogo. Estão tentando colocar em condição de jogo. Deve ser o Edson e o Arthur, a zaga que forma contra o 15 nesse sábado. Deve ser. O Amaral também tem possibilidade de jogar, e se não jogar, vai jogar o Ramon. Então, o que é certo é que os 2 jogadores que foram a julgamento estarão à disposição e provavelmente serão titulares, né, na partida desse sábado contra o 15. Vamos ouvir Hélio dos Anjos, que projeta um pouco mais sobre a partida de sábado contra o 15 de Piracicaba. Nós sabemos o que representa você chegar a uma decisão de classificação para a primeira divisão paulista, e o adversário nos dificultou de todas as maneiras. O adversário é grande, tem tradição, tem ótimos profissionais dentro da sua estrutura de futebol, e a gente sabe que não existe isso. Eu tenho experiência sobre esse tipo de situação, o clube também está totalmente envolvido, todos estão totalmente envolvidos em um grande jogo e uma decisão mesmo, porque é assim que merece esse jogo contra a equipe do 15 de Piracicaba. A preparação está maravilhosa, muito positiva, nós não mudamos nada em relação às outras semanas de preparação. A única diferença é que nós estamos tendo uma semana aberta, consequentemente nós estamos tendo condições de trabalhar mais ainda o nosso grupo. Mas o nosso cotidiano continua do mesmo jeito, muito trabalho, muita atenção, acima de tudo uma concentração muito grande, porque nós vamos ter um jogo dificílimo, um jogo onde a expectativa da torcida, da Ponte principalmente, é muito grande, mas nós todos temos que estar totalmente envolvidos com as adversidades do jogo. Eu sempre tenho uma relação com o torcedor muito tranquila. Eu sempre falo que o torcedor, ele é levado muito pelo seu time. E eu vejo o comportamento da Ponte Preta, desde o momento que a gente está aqui, muito a ver com o comportamento do torcedor. Então nós temos que ter a atitude dentro de campo para fazer esse torcedor redobrar o seu entusiasmo, a sua motivação e nos levar a grandes vitórias. Eu sempre dividi muito com a nossa torcida as vitórias nossas aqui dentro do Moisés do Carelli. E esse entusiasmo do torcedor é o que vai nos levar a ter mais concentração, mais atenção e mais responsabilidade com esse grande jogo. Realmente, 29 anos, caso a gente consiga esse acesso, são 29 anos, que o último acesso meu foi, inclusive, com o 15 de Piracicaba, em 1994. Foi uma sequência de 2 anos, Santo André em 93, 15 em 94. Depois eu não tive grandes oportunidades de trabalhar mais no futebol paulista, principalmente nessa divisão. Então você imagina a minha alegria, a minha empolgação, o meu entusiasmo, a minha motivação de hoje estar dirigindo a Ponte Preta com essa possibilidade, né, de você conquistar mais um acesso. A gente sabe que o trabalho foi árduo desde o primeiro dia da temporada. Esses jogadores estão pagando um preço muito alto, de uma disciplina muito grande, de um comprometimento muito grande, de uma exigência de nossa parte muito grande. Mas tudo isso que eu faço, todo o meu entusiasmo, a minha motivação, a minha forma de conduzir esse trabalho nesse momento, condiz muito com a grandeza da Ponte Preta. E a Ponte Preta, nós sabemos que não merece estar numa A2 paulista. Aconteceu e nós temos a responsabilidade de recolocá-lo no seu devido lugar. Mas, acima de tudo, eu quero deixar bem claro que o torcedor venha,
que o torcedor esteja presente como sempre esteve, mas nós temos ainda 95, 100 minutos de jogo que serão realmente decisivos. Tá aí o Hélio, que ainda não definiu o time titular que joga nesse sábado contra o 15, com total cobertura da sua Bandeirantes. Hora certa, eu confirmo para você, 11h55 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Todo brasileiro ama churrasco e festejar. Experimente os sabores da Seara e deixe o seu churrasco com muito mais requinte. Confira a linha completa de linguiça 100% carne suína com os temperos mais amados pelos brasileiros. Chimichurri, alho e ervas e apimentada. Seu churrasco será uma verdadeira celebração com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre toda a variedade da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Leandro Bolis. Vamos lá então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, sempre para a cor Bela Tintas, a parceira do pintor. Eu começo destacando Copa do Nordeste. Ontem, no Estádio Castelão, a vitória do Ceará 3-2 diante do Fortaleza. Ceará na final da Copa do Nordeste. O adversário será conhecido hoje no duelo entre Sport e ABC. O jogo chegou a ser realizado ontem, mas em função das fortes chuvas na capital pernambucana, o jogo foi interrompido com o placar de 1 para o Sport, 0 para o ABC, e a reta final da partida será realizada hoje. Quem passar, portanto, pega o Ceará na decisão da Copa do Nordeste. Ontem, amistoso de preparação para o Campeonato Brasileiro em Bragança Paulista, o Red Bull Bragantino perdeu para o Cruzeiro por 3-2. Destacando ainda que no próximo sábado ocorre a decisão Série 2 e semifinal do Campeonato Paulista. Tem Ponte Preta e 15 de Piracicaba, 18 horas e 30 minutos. Destacando ainda que ontem a CBF divulgou, através do sorteio, os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. Vamos aos confrontos, 2 jogos, hein? Grêmio e ABC, Botafogo e Ipiranga, Corinthians e Remo, Flamengo e Maringá, Coritiba e Sport, São Paulo e Ituano, Fluminense e Paysandu, Fortaleza contra o Águia de Marabá, América Mineiro contra o Nova Iguaçu, Cruzeiro e Náutico, Palmeiras e Tombense, Internacional e CSA, Santos e Botafogo, Atlético Paranense e CRB, Atlético Mineiro e Brasil de Pelotas, Bahia e Volta Redonda. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito escolha a vida. Seara. E experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Pon TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique. Muito bem, meus
meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que a sua quinta-feira seja fantástica, prometendo voltar amanhã, sempre às 11h30 da manhã, com mais um Nossa Área só pra você. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.